Oiê, eu sou a Soraya Simões e neste vídeo vou mostrar juntamente com a Melanie Pinhatti a nossa pesquisa sobre SARS-CoV-2 e sua proteína memprotease da GNM. O nosso grupo é composto por mim, por Márcia Mariano, o Fili Guimarães e a Melanie. Esta pesquisa foi desenvolvida para a disciplina de Bioquímica aplicada à enfermagem da primeira fase do semestre 22.2. A professora Rosângela Cury Pedroso, do Centro de Ciências Biológicas da UFSC, Florianópolis. Vamos iniciar falando um pouco sobre o SARS-CoV-2. Segundo o Ministério da Saúde, o SARS-CoV, que causa a doença Covid-19, é classificado como um beta-coronavírus, um subtipo diferente, porém do mesmo subgênero, da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, a MERS. A Covid-19 causa infecções respiratórias e intestinais em humanos, podendo atingir também os animais. A infecção das células se dá através do receptor de enzima conversora da angiotensina 2. Ao utilizar o receptor ACE2 para entrar na célula, o SARS-CoV causa uma baixa regulação da expressão destes receptores, seja por ocupar o seu sítio de ligação ou pela destruição da célula invadida. A consequência é a ativação exacerbada da angiotensina devido à falta do mecanismo contrarregulador, podendo ocasionar lesões de alvéolo, edema de pulmão e um estado pró-inflamatório, levando a síndrome respiratória aguda grave. Em novembro e dezembro de 2019, 7 casos apareceram no hospital de Wuhan, na China, após serem infectados no mercado de peixe da cidade com sintomas típicos de um coronavírus. E em março de 2020, a revista Nature fundamentou a teoria que era uma nova versão do coronavírus, que tinha como possível hospedeiro o morcego e o pangolim, mas que agora havia sofrido mutações e atravessava a barreira das espécies. Desde os primeiros casos de Covid em Wuhan, na China, o vírus vem se espalhando globalmente e se modificando para sobreviver em diversos hospedeiros. A sua transmissão ocorre principalmente por meio de contato com pessoas sintomáticas e assintomáticas, especialmente através de mãos não higienizadas e objetos contaminados, e pelo contato de gotículas respiratórias ou salivares de pessoas infectadas. Por isso, é sempre recomendado lavar bem as mãos com água e sabão e, se possível, higienizá-las com álcool 70. E usar máscaras, principalmente em ambientes com pouca ventilação, para evitar a sua altíssima disseminação. Após a infecção, existem 3 estágios da doença. O primeiro é o período de incubação e sintomas leves, o segundo é o envolvimento pulmonar e o terceiro é a síndrome hemofagocítica. Mas, Soraya, o que é período de incubação e o que é síndrome hemofagocítica? O período de incubação é quando a pessoa já está infectada, mas não apresenta sinais e sintomas, e o tempo médio de incubação da infecção por SARS-CoV-2 é estimado em 5 a 6 dias, com intervalo que pode variar de 0 a 14 dias. A síndrome hemofagocítica é um processo hiperinflamatório agudo, caracterizado pelo baixo nível das células sanguíneas, resposta imunológica excessiva e hiperferritinemia, causando febre persistente, aumento do fígado e do baço além de seu tamanho normal e levando à falência múltipla de órgãos. Mas os sinais e sintomas podem surgir em forma de síndrome gripal, ASG, que é caracterizada por pelo menos 2 dos seguintes sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, perda de olfato e ou paladar. E também a síndrome respiratória aguda grave, SRAG, quando a pessoa infectada apresenta dispneia, desconforto respiratório, ou pressão persistente no tórax, ou saturação de oxigênio menor que 95 em ar ambiente, ou coloração azulada dos lábios ou rosto.
Uma observação na suspeita da Covid-19 é que a febre pode não estar presente, mas podem aparecer sintomas gastrointestinais, como, por exemplo, a diarreia. Critérios para diagnóstico. O critério laboratorial, o RT-PCR, que é baseado na detecção do RNA viral em amostra de suave da nasofaringe, coletada amostras do trato respiratório com sensibilidade de 60 a 70%, e pode ser feito desde o primeiro dia dos sintomas. Tem o teste sorológico, que é a detecção de anticorpos produzidos pelo paciente. Esses anticorpos podem ser de 3 tipos: IgA, IgM e IgG. E este teste deve ser feito após o 10º dia de sintomas gripais. E outro de laboratório seria o hemograma, que mostra uma elevação de albumina, proteína C reativa, lactato desidrogenase e velocidade de hemossedimentação. Outro critério é o clínico de imagem, que seria a radiografia ou tomografia de tórax, que mostra infiltrações bilaterais no pulmão. Outro critério é o epidemiológico, onde há confirmação de contato recente, de 0 a 14 dias, geralmente, com casos confirmados de infecção pela Covid-19. E as abordagens terapêuticas? Bom, no momento, a conduta envolve monitoramento e suporte ao paciente para alívio dos sintomas, porém sem fármacos específicos, os quais ainda estão sendo estudados, tanto com ação direta no vírus, bem como moduladores de resposta imune do hospedeiro, como fármacos para o tratamento e vacinas para a erradicação da doença. Portanto, a pessoa com síndrome gripal será tratada com antipiréticos e analgésicos, com recomendação de isolamento, se possível, e uso de máscara. Já a pessoa com síndrome respiratória aguda grave será monitorada e receberá oxigenoterapia. Agora vou mostrar um pouco o histórico do vírus pelo mundo desde a sua aparição. Para isto, foram usadas as plataformas de informações epidemiológicas, a GISAID, a Fiocruz e a NextStrain. A GISAID foi criada em 2008 com um vírus aviário quando ameaçava alastrar-se pelo globo. Foi criado esse fórum para reunir e trabalhar informações e descobertas de novas cepas e possibilitar fazer a vigilância sanitária em tempo real, sendo alimentada todos os dias por diversos laboratórios parceiros para um maior controle epidemiológico. No Brasil, o representante da GISAID é a Fiocruz, e no caso do SARS-CoV-2 é a sua rede genômica. Já a NextStrain foi criado em 2018 para rastrear em tempo real a evolução de organismos patogênicos e faz uso de dados da GISAID também. Ele tem como objetivo auxiliar a compreensão epidemiológica e melhorar a resposta dos surtos epidemiológicos. Neste gráfico da NextStrain, vemos a linha do tempo dos registros feitos globalmente. A data evidenciada é de dezembro de 2019 a novembro de 2022. A pesquisa foi realizada em 1/12 de 2022. Observamos que a variante Omicron vem se espalhando e ganhando território desde 2021. Nos seguintes gráficos, em formatos diferentes, com a mesma data, dezembro de 2019 a novembro de 2022, observamos que a variante de maior registro continua sendo a Omicron, representada nas cores quentes, do amarelo ao vermelho. Aqui trouxemos juntamente ao gráfico um mapa com a fita genética da SARS-CoV-2, com suas variadas proteínas. A data deste gráfico é entre novembro de 2021 a novembro de 2022, com a Omicron também em destaque, sendo representada também pelas cores quentes, do amarelo ao vermelho. Em novembro de 2021 a novembro de 2022, com o gráfico em formato radial, percebemos que as variantes 22E e 22B Omicron são de maior registro. E passando para os gráficos da rede genômica Fiocruz, entre as datas de dezembro de 2021 a novembro de 2022, observamos que algumas variantes detectadas e registradas no Brasil migraram da América do Norte, da Ásia e da Europa, sendo a VOC Omicron GRA
que foi detectada primeiro em Hong Kong e a África do Sul, a variante de maior registro. Por fim, trouxemos outros dois formatos de gráficos para uma visão diferenciada e a variante VOC Omicron GRA, representada pela cor vermelha, ocupa um espaço bem grande nos dois gráficos. A data também é de dezembro de 2021 a novembro de 2022, tanto no gráfico radial quanto no gráfico retangular. Olá pessoal, aqui é a Mel. Vou falar com vocês sobre a nossa proteína Main Protein da GNM. Para fazer essa parte da pesquisa, utilizamos os bancos de dados da Protein Database, PDB, e a Universal Protein, UniPro. A primeira é um banco de dados criado em 1971 e serve como uma ferramenta para pesquisadores da biologia estrutural, sendo um portal online público de estruturas cristalográficas de proteínas e dados acerca delas. Reúne dados analíticos que possibilitam chegar muito próximos às estruturas reais dessas proteínas, seja por dados experimentais ou dados computacionais. Já a Unipro é um consórcio de vários centros globais de bioinformática. Ela foi criada em 2002 e reúne diversas informações moleculares e genômicas da proteína e a partir de dados secundários. As duas plataformas se comunicam, possibilitam que a gente possa fazer uma pesquisa bem ampla da nossa proteína. Aqui podemos ver a nossa proteína e sua estrutura terciária cristalográfica no estilo cartoon. Esse formato é interessante e bem didático. O nome da molécula é replicase polyprotein, 1AB, mas também pode ser conhecida como ORF1AB, polyprotein, e PP1AB. Seu código no PDB é 5RGS e seu código no UniPro é PODTD1R1AB SARS-2. Aqui temos o artigo publicado na revista Nature em outubro de 2020, que explica o método utilizado que vai levar para o modelo cristalográfico que veremos adiante. Para tal, foi retirado um exemplar do próprio vírus do SARS-CoV-2, pois a proteína que estamos trabalhando é uma proteína do vírus e não uma proteína do hospedeiro. O método de transmissão foi a microscopia eletrônica, o X-ray diffraction. A resolução obtida foi de 1,72 angstrom, uma resolução boa, mas que não chega a ser o ideal, que é a partir de 1,8 angstrom. A partir do trabalho, foi possível a produção de diversos modelos da proteína em diferentes estilos. Aqui temos duas, a estrutura terciária representada no estilo line e licorice. A licorice, por exemplo, é um modelo interessante para visualizar os ligantes e não prioriza a visualização das sequências de aminoácidos. Já aqui podemos ver a estrutura terciária no estilo backbone e spacefill. O backbone, ou espinho dorsal, é uma representação apenas do esqueleto de carbono que estão presentes na proteína. Já o spacefill representa todos os aminoácidos. Nesse estilo surface, é possível visualizar regiões hidrofóbicas ou apolares em verdes e hidrofílicas ou polares em vermelho. É ainda um modelo importante para identificar cavidades que possam representar sítios catalíticos. Aqui, o modelo representado também está no estilo cartoon, mas é de uma estrutura secundária e dá destaque para as estruturas secundárias mais comuns, a alfa-hélice em rosa, a beta-pregada em amarela e a curvatura B em cinza. Aqui, o modelo apresentado também está no estilo cartoon, mas é uma estrutura secundária e dá destaque, então, para as estruturas secundárias mais comuns, a alfa-hélice em rosa, a beta-preguiada em amarela e a curvatura beta em cinza. Todas as estruturas cristalográficas secundárias e terciárias que vimos só são possíveis através da estrutura primária. Nas plataformas de bioinformática, essa sequência primária recebeu o nome de sequência FASTA. A sequência de aminoácidos, cada letra dessas representando um único aminoácido. Essa sequência será posteriormente dobrado diversas vezes e formará as sequências secundárias e terciárias. Temos ainda a possibilidade de criação de uma estrutura terciária computacional. Ela é criada por um programa de inteligência artificial chamado AlphaFold.
Esse programa é capaz de reunir as diversas informações que existem acerca de uma proteína nas plataformas citadas e transformá-las em uma estrutura terciária ou quaternária extremamente sofisticado e preciso. Porém, para a nossa proteína, a main protease, ainda não foi desenvolvida a estrutura AlphaFold, por ainda ser uma proteína descoberta recente. Como acabamos de falar, a main protease é uma proteína nova, então ainda não surgiram tantas informações sobre interações dela com outras proteínas. Aqui podemos ver que, de interações binárias, ela interage com ela mesma e ainda podemos destacar que o maior número de pesquisas e experimentos que foi feito é com proteínas do gene 49625. Através da plataforma PDB, é possível localizar o gene da proteína main protease dentro do genoma SARS-CoV-2. Aqui, vemos que ela pertence ao gene M, na região que vai do 10.055 ao 10.972. Nos próximos 3 slides, é possível identificar todas as mutações que ocorreram no gene M. Aqui estamos usando dados mapeados pelo GISAID e NextGen, e trata do gene onde localiza a nossa proteína. Agora vamos falar das funções dessa proteína, mas lembramos de alguns dados primeiro. Como é uma proteína do vírus e não presente na célula hospedeira, ela não tem uma única localização subcelular. Ela invade a célula hospedeira e se apropria dos mecanismos de síntese proteica dela. Ou seja, ela pode ser localizada em diversas regiões, dependendo do momento de invasão, o Golgi, citoplasma, etc. Por essa mesma razão, tampouco podemos dizer que ela tem um tecido específico em que ela se expressa. Com essas considerações feitas, podemos ver que a sua principal função é ser uma enzima hidrolase, ou seja, através da água, ela catalisa ou cliva as lipoproteínas virais. Aqui, ainda podemos ver que ela e proteínas similares podem ter diversas funções. Ainda falta investigar melhor essas proteínas para deduzir suas funções específicas. Aqui temos um vídeo para lembrarmos como é a chegada do vírus no corpo humano. Depois de ser transmitido, nas formas que a Soraya apresentou, o vírus adentra o tecido humano e é recebido por proteínas de membrana, com função de receptor. Funciona como chave e fechadura, como vimos. Depois, elas serão transportadas através da membrana por proteínas transportadoras ou de canal. Já dentro do citoplasma da célula humana, ela vai se dispersar e vai adentrar o núcleo da célula. Dentro do núcleo da célula, onde ela passará pela membrana nuclear através de proteínas de canal ou de membrana transportadoras, o vírus se apropria do mecanismo de reprodução proteica da célula e consegue, assim, se reproduzir rapidamente. A main protease, lembramos, atua na hora que o vírus precisa ser clivado para, então, iniciar a reprodução celular, que estamos vendo agora ela fazendo as cópias dela mesma. Vemos o DNA viral passando pelo ribossomo, sendo transmitido para o complexo fora do núcleo. E então, saindo da célula, diversos novos vírus que infectarão outras células. Por essa razão, achamos que ela pode ser uma proteína bastante interessante como alvo de medicamento para o tratamento COVID-19. Como ela não é uma proteína que atua na reprodução celular humana, os efeitos colaterais poderiam ser bem menores, pois o medicamento somente atacaria a replicação viral. E, sendo alvo de terapias, poderia retardar ou até parar a replicação viral. Inclusive, como vemos nessa manchete, já está sendo testado, desde agosto de 2021, pelo Instituto de Biociências da USP, diversos fármacos para combater proteínas que garantem o ciclo viral do SARS-CoV-2. A main protease é uma das proteínas sendo estudadas.
Bem, é isso que conseguimos pesquisar e produzir para vocês. Aqui estão as referências que usamos para essa pesquisa e agradecemos a atenção.